Ciro, o aparelhamento do gabinete presidencial por militares é proposital? E eu complemento, nós corremos o risco de um golpe militar ou de um autogolpe? Não há a menor dúvida de que na cabeça do Bolsonaro está esse despropósito. Isso também só se surpreende quem não conhece o Bolsonaro. Bolsonaro a vida inteira, inclusive em entrevistas públicas, quem quiser pesquisa na internet, demonstrou seu desapreço à democracia e aos seus líderes. Embora tenha sido um inútil parlamentar por 28 anos, não foi 4 anos, nunca deu um dia de serviço, ligado a tudo que não presta, que está na cadeia da política do Rio de Janeiro. Ô, meu irmão, não é possível. Com quem estava o Eduardo Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, na confrontação do Eduardo Cunha? Quem o Jair Bolsonaro apoiou nas disputas do Sérgio Cabral, na disputa, né, do Pisciani, na disputa dessa escória que está toda na cadeia no Rio de Janeiro? O Jair Bolsonaro estava junto com eles essa carreira inteira. E é esse homem que nós vamos imaginar. Mas na cabeça dele, voltando para responder a pergunta, a ideia de democracia, de diálogo, de conflitos naturais num país desigualíssimo, num país profundamente marcado pelo elitismo, pelo abandono da agenda do povo, pela desconfiança do povo nas suas elites, ele navega nesse sonho autoritário que ele simplesmente não sabe o que fazer. Jair Bolsonaro, antes de mais nada, corrupto, fisiológico, traidor do Brasil, ele é um despreparado. Ele simplesmente é um despreparado, ele não sabe nem sequer interpretar um conflito dessas loucuras do Paulo Guedes, dessas maluquices da Damares, dessas pirações do ministro da Educação, desse governo de doidos. O que aconteceu com os militares? Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. Isso vamos também rasgar o véu, porque é preciso. Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi expulso do Exército por uma tratativa de gabinete no Superior Tribunal Militar. Ele sai e é aposentado desde os 33 anos. Esse que tomou a aposentadoria do povo brasileiro é aposentado como capitão do Exército com 30 anos, pouco mais de 30 anos, com uma pensão de capitão. Em seguida, na véspera de assumir a presidência da República, requereu a aposentadoria de deputado. Esse aí que fala decência. Eu falo isso porque eu, Ciro Gomes, tinha direito à pensão de deputado, à pensão de prefeito, à pensão de governador, que me daria uns R$86 mil por mês. Eu renunciei às 3, nunca aceitei receber. O Bolsonaro requereu a aposentadoria minutos antes de propor, quer dizer, meses antes de propor a aposentadoria, o fim da aposentadoria dos pobres brasileiros. Esse cidadão, este vagabundo que quer se fazer respeitado e que eu não respeito mais, como todo mundo está vendo. Até aqui eu estava muito tranquilo, não quero me somar, volto a dizer, ao lulopetismo que corrompeu o Brasil, predispôs o Brasil a essa aventura institucional, mas agora não dá mais. Passou de qualquer limite do razoável o cidadão ficar apoiando milícias em insurgência nazifascista, nas polícias militares, defendendo, como ele próprio, este canalha fez, não é, como ato legítimo, aqueles 2 tiros que quase matam o meu irmão, um senador da República desarmado, que estava enfrentando com as armas que tinha, da sua coragem moral, que o Bolsonaro não sabe o que é, esse motim de fascistas que estava simplesmente levando ao terror a nossa cidade. Pois bem, não acredito em golpe militar. Não acredito, embora na cabeça do Bolsonaro esteja isso. Ele se cercou para dar um sinal para o povo brasileiro de coesão das Forças Armadas com ele, mas eu conheço, ou pelo menos eu imagino que conheço, eu tenho todas as medalhas e comendas mais importantes das Forças Armadas brasileiras. Me honra muito isso. Eu tenho da medalha do pacificador até aquela que me deu por primeiro a gloriosa Força Aérea Brasileira, do brigadeiro Eduardo Gomes. Me deu quando eu era oposição ao governo Collor, e a Força Aérea Brasileira me deu essa medalha por primeiro. Depois fui colecionando, para minha honra, trabalhei muito com as Forças Armadas e tenho por elas grande respeito e afirmo ao povo brasileiro, é preciso que a gente respeite e ame as Forças Armadas brasileiras. Sem elas, nós não temos como exercitar a força dissuasória que afirma a nossa soberania nacional. Isso é uma coisa. Outra coisa é meia dúzia de politiqueiros, alguns de boa fé, outros simplesmente vendidos, como é o caso do general Heleno, que ficam frequentando esse elemento. Primeiro precisamos mostrar para eles o seguinte: se houver esse tipo de coisa, nós vamos reagir e eles vão ter que apontar os seus fuzis
para os nacionais brasileiros. Eu quero ver se eles vão fazer isso. Não é da tradição de Caxias. Uma frente ampla pelo impeachment é possível? Como viabilizar a mobilização entre parlamentares, partidos, militância e povo? Eu vou calcular com muito equilíbrio e serenidade, não é, que tipo de reação nós temos que ter daqui para frente. Eu, francamente, não cultivo a ideia de você resolver crise de governo com a pressa do impeachment. Compreendo com a minha alma, talvez a mais indignada nesse momento, como eu não quero esconder, seja a minha alma. Eu estou completamente, porque eu tive um irmão querido, não é, que levou 2 tiros, porque foi chamado por milhares de pessoas que estavam desesperadas pelo terror que se generalizou na nossa cidade. E ele, como não é um político de gabinete, foi para lá, fez uma das coisas mais lindas que eu já vi alguém fazer da política. Ao invés de ir para a Câmara, para o Senado, fazer um discurso, ou fazer lacração na internet, ele desceu lá, juntou a população, distribuiu camisetas, restaurou a ordem na cidade, fez o comércio abrir de novo as portas em paz, as escolas abrindo para as crianças estudarem, para os foliões se prepararem para o carnaval, e em seguida os amotinados se obsequiaram e ele foi lá, falou muito tempo, levou um soco no rosto, e aí fez o que qualquer pessoa que não seja valente de goela tem que fazer. Pegou uma retroescavadeira, é engraçado agora que ele escapou, e avançou para derrubar um portão. Todo mundo viu, a perícia está clara, derrubou o portão, para poder fazer a sociedade poder entrar ali e acabar com aquele, sufocar aquele motim de fascistas que todo mundo está vendo, nazistas armados, covardes, frouxos, tudo de máscara. E aí levou 8 tiros. 2 pegaram no peito dele, quase perto do coração. No mesmo dia, o atual presidente da República do Brasil, junto com esse vagabundo, que é o ministro Onyx Lorenzetti, pilantra, que eu conheço de longa data também, né, foram defender a aberração como se legítima defesa fosse dos fascistas, dos bandidos encapuzados que estavam aterrorizando uma cidade. Infelizmente, daqui para frente nós vamos nos transformar no terror do senhor Jair Messias Bolsonaro. Impeachment não é solução para governo ruim. Impeachment é quando se comete crime de responsabilidade dolosamente. Como eu disse a vocês, ele está confrontando o artigo da Constituição que desenha, que descreve o crime de responsabilidade. Vamos ver o que as instituições que ele quer fechar vão fazer.